Fala ratos, Rato Matheus na área, e hoje eu tô aqui para trazer um vídeo que vai tirar dúvida de bastante gente aí. O pessoal tava falando com a gente sobre projetos aí de camada 1, camada 2, camada 0, 3, o que é isso, né? Vamos falar hoje. Se você não sabe, já deixa o like aí, se inscreve, com certeza a gente vai tirar sua dúvida. Se não tirar, a gente vai resolver isso depois também, mas já deixa nos comentários aí o que você acha dos projetos de camada 1, 2, qual que você prefere investir. E bom, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, fica com a gente até o fim do vídeo. Tamo junto. Editor, solta a minha aula. Cara, o negócio é o seguinte, você já deve ter visto muita gente falar aí das layers, né, camadas, que é como a gente chama aí as blockchains. Bom, o que a gente tem pra falar sobre isso? Primeiro, coloca na sua cabeça que tudo é construído em cima de algum lugar, tudo tem que ser construído em algum lugar, né? Então, eu vou puxar uma fotinha aqui da mentoria que a gente fez, uma foto bem bacana que ilustra aqui o que é essa tal dessas camadas. Como vocês podem ver aqui na minha tela, o negócio é o seguinte, tá? As camadas da blockchain são tipo isso daqui, é como se fossem as camadas básicas. Imagina um prédio. O que é um prédio? O prédio é a estrutura, né? Ele começa no chão. Para você construir alguma coisa em cima, você tem que ter a parte de baixo. Para você poder construir o segundo andar, você tem que ter um hall de entrada. Você tem que ter alguma coisa que o sustenta, porque ele em si não é a sustentação. Ele de alguma forma ajuda a estrutura, mas ele em si não é a sustentação, é o que fica embaixo mesmo que sustenta. E o que fica embaixo, né? A gente chama assim, mas é basicamente a camada 1, é basicamente a blockchain onde aquela moeda está sendo desenvolvida. Como assim uma blockchain onde aquela moeda está sendo desenvolvida? Você já deve ter ouvido falar de Bitcoin e Ethereum, né? São moedas nativas de suas próprias redes. É isso que a gente fala de token nativo. Qual que é o token nativo da Ethereum? O Ether, que é exatamente essa moeda aqui. Qual que é a moeda nativa da blockchain do Bitcoin? O próprio Bitcoin. A moeda nativa da Polkadot. A DOT, porque é a moeda que surgiu com aquele ecossistema, tá? É diferente, por exemplo, da Chainlink. Não sei se você conhece ela, mas a Chainlink, basicamente, ela agrega informações. Ela por si só não é uma blockchain. Ela pega blockchains e fazem ela se conversar com o mundo real e com o mundo virtual, né? Como assim o mundo real? Cara, como que o pessoal faz aposta esportiva dentro das criptomoedas? Porque o negócio é o seguinte, é tudo smart contract, né? Alguém tem que falar pro computador lá se ganhou ou se perdeu. Tem que ser uma fonte confiável para falar pro robô lá que paga se ganhou ou se perdeu. E é isso que a Chainlink faz. Ela traz dados do mundo real para o mundo virtual. Ela traz dados de fora, né, do nosso mundo para dentro do computador. E os dados são muito seguros, tá? Essa é exatamente a intenção do projeto, ser uma coisa super sólida, transparente, porque tem muito dinheiro envolvido nisso, né? Então se tem alguém que tem uma aplicação de aposta, por exemplo, como eu falei, eu aposto que o Grêmio vai perder. Tá, mas quem vai falar que o Grêmio ganhou ou perdeu? A Chainlink, ela fornece esse tipo de dado do lado que vem do lado de fora. E como eu falei, ela em si resolve um problema que é trazer esses dados para Ethereum. A pessoa que está fazendo a aplicação, ela está fazendo essa aplicação em cima da Ethereum. Por quê? Porque você precisa de uma base para construir suas coisas, né? Precisa ter um segundo andar, um terceiro, para você ter aí alguém tirando informações lá de fora, para alguém fazer uma aplicação aí, seja de aposta esportiva de qualquer coisa, você tem que ter uma base. Você tem que ter um ambiente onde aquilo vai acontecer, você tem que ter uma unidade de medida para tudo aquilo que vai acontecer. E isso é o que a gente entende aqui como camada 2, tá? A camada 3 é uma aplicação ainda mais além. E a mais fácil de imaginar é o NFT, as DeFis e as DEX, né, que são resultado aí de todo esse emaranhado de tecnologia que está saindo. É um construindo em cima do outro e agrega e puxa e junta mais um pouco. E o que é isso, né? A DEX é um conceito muito extenso, mas basicamente ele junta várias características, né, de Layer 1 com Layer 2 e Layer 3. Porque aqui a gente está fazendo uma coisa que você precisa de muita solução de escalabilidade, de segurança para as redes que a gente tem hoje. A gente precisa de fato de uma rede, mas isso daqui é uma aplicação que está além, né? Uma aplicação completamente descentralizada e independente. Na verdade, ela é dependente das camadas anteriores, né? Mas as camadas anteriores não dependem dela. Ou seja, uma corretora descentralizada é basicamente o resultado de uma soma de muitas inovações técnicas, né, que não cabe nem eu falar da zona de programação, mas aqui a gente tem muito smart contract envolvido, a gente tem blockchain pra caramba desenvolvidas, e vocês podem ver que as DEX, as corretoras descentralizadas, são sempre construídas em alguma rede. Elas por si só não são uma rede, é diferente da Binance, ela não é DEX, ela é CEX com C, que é Centralized Exchange. Ou seja, ela é centralizada, então ela tem a blockchain dela, isso não tem problema, isso acontece mesmo. E a gente poderia colocar ela aqui na camada 1, né?
que seria basicamente a ideia. O que isso tem a ver, Matheus? O que quer dizer isso no fim das contas? Cara, para pensar o seguinte, se a gente fosse montar uma carteira e a gente tivesse que fazer alguma combinação de ativo, qual que é a combinação mais inteligente de se fazer? Quando a gente está falando de uma camada de Layer 1, a gente tem que ter esse tipo de ativo na carteira, tá, rapaziada? Você tem que ter. Inclusive, a maior parte do seu dinheiro, pensando em ser uma pessoa menos arriscada, cara, esteja com o dinheiro aqui, ó. É aqui onde o dinheiro anda. Para esses projetos crescerem, esses projetos têm que crescer. Para esse prosperar, esse vai prosperar. Como é que a Chainlink vai triplicar de preço se a Ethereum só for ladeira abaixo? Se o pessoal parar de usar Ethereum, parar de pagar as taxas, parar de, interagir como eles interagem. Então tudo começa aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter é investimento em Layer 1, porque isso daqui é basicamente o essencial, tá? Imagine que todo mundo mora em prédio. Existe prédio sem o andar de baixo, sem o térreo? Não tem como. Você tem que de alguma forma entrar, não tem como já chegar só a janela e elevador e chega. Você tem que ter uma base para começar tudo, tá? E essa base normalmente é a mais sólida. E sólido e segurança significa menos recompensa, mas significa você não arregaçar o seu dinheiro, tá? A gente vê muitas soluções de camada 2 aqui que acabam não vingando e, gente, a pancada é muito feia, tá? Essa Polygon aqui, por exemplo, como é que a gente pode entender ela como uma camada de Layer 2, né? Eu falei aqui da Chainlink, que ela é construída em cima da Ethereum e fornece dados para a Ethereum. A gente pode pensar na Polygon, né? Que é o seguinte... O pessoal da Polygon, Matic Polygon, né, eles queriam solucionar o problema da Ethereum, que a taxa estava muito cara. A taxa estava batendo 50, 60 dólares e isso é puxado. Não tem como uma rede que quer ter milhões de transações por segundo ter isso de taxa. Então a Polygon basicamente foi lá e criou uma forma de operar dentro da própria camada 1 da Ethereum sem pagar esse tanto de taxa. Eles conseguem cortar parte do caminho e fazer meio que um segura, um empresta, um troca, e ele acaba que não necessariamente todas as transações são escritas na blockchain. Exemplo, eu estava falando aqui da Polygon para Ethereum, mas isso vale também para Lightning Network no Bitcoin. E eu vou falar disso daqui porque muita gente pergunta também, a gente tem um vídeo sobre a Lightning, assiste lá. Mas é basicamente o seguinte, a Lightning é uma aplicação construída em cima do Bitcoin. O que significa? Que a Lightning só funciona se o Bitcoin funcionar. E é uma forma de você pagar menos taxa ao usar a rede. Como assim? Imagina que você tem o seu Bitcoin e você manda para um lugar, para o banco, imagina, você, sei lá, faz um acordo lá. E imagina que ele abre uma conta, tipo um cartão pré-pago. Ou seja, você tem 10 Bitcoins, beleza. Você vai lá e começa a gastar, eu vou gastar 1, eu gastei 2, eu gastei 3. Eu usei a Lightning para mandar 1, 2, 3 para algum lugar, beleza. Significa o quê? Primeiro você tinha um saldo, depois você subtraiu esse saldo. E você tem um saldo remanescente, 7. Pode ser que ele seja 0, 1, pode ser que ele seja mais, se esteja recebendo ao invés de enviar. E o que significa? Significa que não necessariamente a Lightning vai escrever todas na blockchain do Bitcoin. É como se você estivesse num bar e fosse pedir na conta. Você não paga toda vez que você pede uma cerveja. Você espera juntar tudo e paga de uma vez só. Porque esse é o problema. Você tem que pagar quantas vezes você usar a taxa. Se você mandar 5 transações, você vai pagar 5 transações. Não importa se é de 1 ou de 1000 bitcoins. Entendeu? Então é como você for lá no bar e ficar pagando a sua cerveja toda hora. Não faz sentido. Você está pagando repetitivamente a mesma coisa desnecessariamente. Porque é por vez que você usa a rede. Então o que a Lightning faz? Ela cria tipo uma conta, cria um saldo. Você tem que depositar o seu saldo lá. Você tem que começar depositando lá, tá? Então, tudo começa aí quando você cria um saldo positivo dentro da rede. Depois, com esse saldo, a rede vai remanejar lá dentro. Como se eu tivesse pago para você, você pagou para ele pagou para mim. Todo mundo recebeu e gastou. Mas a gente não paga taxa. A gente paga uma taxa ínfima para a Lightning, porque no fim das contas, todo o dinheiro tá na Lightning. Mas ele não precisa ser escrito na blockchain, porque a gente consegue rebalancear tudo. A gente usa os canais de negociação na Lightning e você só paga 2 taxas na Lightning, tá? A que você manda o depósito e a que você retira, que é quando você pede a conta mesmo, tá? Porque a Lightning, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: eu vou viajar para El Salvador e eu quero gastar tudo em Bitcoin lá. Tem como fazer isso tranquilo. Tem como comprar no Mac, comprar água de coco, comprar um shampoo, sabe? Qualquer coisa. E você vai fazer muitas transações. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um depósito para sua conta de 1 Bitcoin e lá você vai usar esse canal de negociação para negociar várias vezes, sem pagar a taxa do Bitcoin. Quando que você vai pagar a taxa do Bitcoin? Quando você estiver indo embora, que o seu saldo tiver sei lá quanto e você quiser passar a régua, porque você não vai mais utilizar transações instantâneas e rápidas. Então, esse é o objetivo de uma camada 2, tá? É ajudar de alguma forma a camada 1, é solucionar um problema, é incrementar um valor agregado ali e poder ganhar o usuário com isso, tá? É isso que a Polygon faz, a Lightning Network, a Chainlink,
A gente tem muitos outros exemplos aí, mas basicamente funciona dessa forma, tá? A gente tem camadas em que as mais básicas são as sólidas, são a construção, e as de cima solucionam alguma coisa aqui dentro. O NFT mesmo, ele é uma aplicação dentro de todas essas outras redes, né? As DeFis, as DEX, e bom, a gente pode até vir aqui a quarta, né? O Brave, que é o navegador, né? É um navegador da internet cripto, e ele é uma aplicação que vem de todas essas outras camadas aqui. Então a gente vê que o Brave depende de todas essas outras aqui para acontecer, diferente dessas que não dependem das outras. Então aqui já começa uma dica. Onde você vai investir? Cara, investe aqui, ó. Investe na Layer 1, porque aqui a foto tá pequena, mas tem tanta gente desse lado aqui tentando inovar, ser bonito, cheiroso, tal, Shiba Inu, não sei o que lá. Cara, isso aí não é nada, tá? A Shiba Inu tá aqui, ó, Layer 2, ela tá em cima da Ethereum, ela nem é rede própria, ela nem é uma base sólida, você tá entendendo? Então não adianta ficar investindo em projeto que depende de outro para vingar. A Shiba Inu não vai valorizar se a Ethereum não valorizar, porque as pessoas não vão negociar naquela rede. Então você tem que ter em mente que os nossos investimentos têm que começar aqui nas camadas 1, porque aqui é onde está o dinheiro, aqui é onde acontece a negociação das criptomoedas, né, de compra, venda, valorização, e a gente vê que o pessoal vai pelo mais sólido sim, porque é certeiro, tá, pessoal? É sem dúvidas. As maiores moedas do mercado são de Layer 1, tá? Você pode ver lá nos top 20 mercado de capitalização, pelo menos umas 15 são de Layer 1. E mostra que são projetos assim bem sólidos, que tem uma ideia top, que quer chegar no objetivo massa e precisam de muitas soluções para elas, é óbvio. Não tem como esperar de qualquer uma dessas redes que elas sejam perfeitas. É por isso que existe a Layer 2, né? Justamente para solucionar problemas, porque essas daqui solucionam problemas gigantes, mas ainda ficam os problemas pequenos, para essas resolverem os problemas pequenos, essa daqui os menores ainda, e assim, enfim, a gente ter espaço para todo mundo, porque cada um está cumprindo sua função, e bom, o mercado tem interesse por tudo aquilo que tem valor agregado, né? Então tenha em mente que as camadas funcionam desse jeito, tá? Os projetos de Layer 3 estão em cima da 2, a 2 em cima da 1, e elas dependem da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. A Ethereum não depende da Lightning, a Lightning depende do Bitcoin, entendeu? Cara, eu queria só mostrar aqui no CoinMarketCap, por exemplo, algumas moedas que são Layer 1. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, Cardano, XRP, Polkadot e Dogecoin. Todas elas têm suas próprias redes. Ah, Rato Matheus, o que isso significa? Significa isso daqui, ó. Se você vir aqui na Binance e você colocar, por exemplo, vamos ver um Ethereum, né? Eu consigo mandar Ethereum pela própria rede da Ethereum? Consigo. Aqui, ó, Ethereum. Inclusive, esteja muito esperto, porque na Binance você sempre vai ter essas duas opções, ó, porque a Binance quer que você use a deles. A Binance Chain e a Smart Chain, mas não é para usar, porque a rede, a Ethereum é nativa dessa rede, da rede ETH. Ah, mas tá bom, então eu quero comprar Link e vou vender pela rede da Link. Não é assim que funciona. Você tá vendo? Não tem como você negociar pela rede da Link, não existe rede da Link. A Link é negociada na rede da Ethereum. Você tá vendo a camada 2 em cima da 1? É aqui, ó, você vai ter que pagar a taxa da Ethereum. Entendeu? É isso que esse tipo de coisa que a gente fala lá em desviar a taxa, a Lightning Network e tal. É sobre isso daqui. É sobre solucionar problemas de taxa, por exemplo. Porque, ó, R$51. A Binance está oferecendo aqui por R$1. É uma sacanagem, mas isso daqui é a mesma coisa de jogar seu dinheiro no lixo. Isso aqui você nunca mais vai conseguir recuperar, porque ninguém usa a rede da Binance. A gente usa a rede que o token está instalado, que é Ethereum. Então, cara, tenha em mente esse tipo de coisa, tá? Saiba que tem algumas moedas por aí que a gente precisa colocar na nossa cabeça que elas podem ser coisas básicas ou elas podem ser coisas muito avançadas. A gente tem que estudar os fundamentos, tá? Eu sou holder de Chainlink, sou holder de Bitcoin, de Ethereum, e não quer dizer que eu foque muito em um lado só. As de Layer 2 podem ser uma puta inovação, pode ser uma coisa assim que realmente é um diferencial muito bom na rede, e é bom você balancear a sua mão, porque uma só vai dar boa se a outra der boa. A Ethereum depende da Chainlink para dar boa, da mesma forma que a Link depende da Ethereum, então é uma coisa que vai caminhar junto, e assim, é inovação pura, né? Então, só para finalizar, aqui ó, a gente tem na ADA, que é uma blockchain própria, a gente pode mandar ADA pela própria rede da ADA, tá? É assim que você vai ver sempre um token nativo. O token nativo é o token de camada 1. E você pode ver que em ADA não dá para negociar com Bitcoin, Ethereum não dá para negociar com ADA e Polkadot não dá para negociar com Litecoin. Então é por isso que é todo mundo de camada 1, porque elas não se constroem, são bases. Bases por prédio a gente só tem uma, não tem mais de uma. Então é isso, tá, rapaziada? Muita atenção aí ao diferenciar os projetos. Saibam que existem um espaço em todas as áreas.
Não é para nunca investir em 3 e 4, tem muita inovação top ali, mas o dinheiro mesmo, a coisa mesmo pega é na camada 1, porque ali, numa camada 1 você tem 500 camada 2, você tá entendendo? O negócio é exponencial, porque ali é uma coisa bem sólida e complexa. Então, espero que tenha ficado clara essa visão de camadas, tá? Projetos que são construídos um em cima dos outros. Fica esses exemplos aí para você estudar, tá? A Lightning Network com Bitcoin e a Chainlink com Ethereum. Vocês vão ver que são redes bases, né? Aqui as de camada 1 e as de camada 2 solucionam algum problema. E os problemas são normalmente interessantes, né? Então é bom que a gente tenha ali um pouquinho dos dois para sair ganhando nesse jogo todo. Rato, se ficou claro pra você, pelo amor de Deus, esmaga esse botão de like aí, inscrever-se, editor, mostra aqui em algum lugar que vai ficar. Tamo junto pra caramba, espero que tenha te ajudado, espero que essa imagem aqui tenha deixado bem ilustrativo pra você o que significa, como que elas se dependem. Então, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima e espero que tenha ficado bem claro. She says that she loves me, she just wants to fool me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my net.